Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, essa é a disciplina Enfermagem e Políticas em Saúde Pública e nesta aula nós vamos tratar sobre doenças crônicas não transmissíveis. É um tema bastante importante que vem acometendo o país todo, literalmente, e vários outros países pelo mundo afora. Encontra-se lá no seu item 8 do material que você tem para consulta, ok? Vamos lá? O que é uma doença crônica? Doença crônica é uma doença que não é resolvida num período curto, ok? O que é resolvido num período curto? Uma doença aguda, tá claro? Então nós temos essa diferenciação entre doença aguda e a doença crônica. Doença crônica, então, é uma doença que não é resolvida por um período curto. É comum a gente ver em algumas literaturas, ou até mesmo em algumas discussões, que a doença crônica não tem cura, ok? Sim, em alguns, se a gente parar para observar e fazer uma análise mais completa sobre ela, às vezes a pessoa acaba evoluindo para a morte, pela longevidade mesmo, e não conseguiu evoluir para a cura daquela doença em si, tá? Eu cito um exemplo bem claro, diabetes e hipertensão, tá bom? Existem algumas variações dessas doenças, mas elas são as doenças mais comuns relacionadas aos processos de doenças crônicas não transmissíveis. Por que não transmissíveis? Porque ela não é passada de uma pessoa para outra de forma pelo contato, via sexual, por exemplo. Então, por isso, não transmissível. Ok? Então nós temos aqui, as doenças crônicas, elas são doenças que não põem em risco a vida das pessoas num prazo curto. Por isso é importantíssimo que a gente visualize com um fator importante, um fator de grandiosidade desses temas relacionados à nossa prática profissional. Por quê? Porque ela não vai, às vezes, nem ter sintomas no início da doença. Ok? Mas ela vai já, mesmo não tendo sintomas, ela vai distribuindo ou desenvolvendo processos lesivos no nosso organismo, lesão mesmo em órgãos-alvo, e quando esse indivíduo começa a sentir algum sintoma, isso já, o corpo já sofreu vários tipos de lesões e agressões e alguns fatores podem ser irreversíveis. Então nós temos nessa aula de hoje falando de diabetes mellitus. A diabetes ela é um transtorno metabólico, ok? Ela é uma doença caracterizada por um transtorno metabólico de etiologia heterogênea, caracterizado por hiperglicemia, tá bom? São vários fatores que estão relacionados à hiperglicemia, mas caracterizamos aí como doença, como processo patológico, chamado doença diabetes, quando enquadrarem alguns critérios que vamos apresentar aqui. Então, além de ser caracterizada por hiperglicemia, é caracterizada também por distúrbios no metabolismo dos carboidratos, distúrbio nos metabolismos das proteínas e também das gorduras, e isso resulta em defeitos em secreção, principalmente, e ação da insulina. Nós temos então a hiperglicemia relacionada ao processo de ação ou até mesmo de falta de insulina no nosso organismo, que é um hormônio. Então nós temos a classificação da diabetes. Em diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e também a diabetes gestacional. Vamos lá compreender cada uma delas. A diabetes tipo 1, ela é apresentada de forma geral, acometendo principalmente crianças e adolescentes, sem excesso de peso, ok? Sem excesso de peso. Na maioria desses casos, a hiperglicemia ela é acentuadíssima, bem alta, e evolui rapidamente para a cetoacidose, que é um quadro específico que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Ela é especialmente também na presença de infecções e outras formas de estresse. Assim também, o traço clínico que mais define a diabetes tipo 1 é a tendência à hiperglicemia grave, ok? Então, níveis bem altos de hiperglicemia. Geralmente é identificado ainda como criança, tá? Na fase que começa a andar, tá bom? Vamos entender os sintomas e eu volto a relacionar dessa forma. Na diabetes tipo 1, ocorre a destruição, ok? Destruição das células beta lá do pâncreas. E essas células beta, obviamente, elas são as produtoras de insulina no nosso corpo, tá bom? E, obviamente, esse processo não é muito claro de se entender o porquê desse desenvolvimento, mas geralmente está relacionado a um processo autoimune da destruição dessas células beta. E a partir daí nós temos
o desencadeamento de vários outros processos e a baixa produção de insulina no nosso corpo. E a diabetes tipo 2, o segundo tipo de diabetes, costuma ter um início insidioso, silencioso, assintomático. Grava isso, é bastante importante. Com sintomas também bem mais brandos, ok? E às vezes também o indivíduo adulto geralmente não dá muita importância para essa doença. Não está sentindo nada, não vai nem procurar fazer um tratamento ou uma mudança de estilo de vida, por exemplo. A doença, ela manifesta-se, em geral, em adultos. Pode manifestar também em crianças. Por quê? Veja aqui, ó, com longa história de excesso de peso. Obesidade é o fator principal aqui. Então, se o indivíduo tiver um longo período da vida com excesso de peso, obesidade, e for adulto, ele tem aí um precedente a desenvolver o diabetes tipo 2. Porém, a gente observa também que a população jovem do Brasil tem altos índices de adolescentes e crianças obesas. Logo, elas poderão também desenvolver, ainda quanto adolescentes ou até mesmo como crianças, desenvolver o diabetes tipo 2, ok? Então, relaciona-se aí à obesidade. Mas também nós temos aí o tipo 2 relacionado com um histórico familiar que também tenha diabetes tipo 2. Ela não passa de pessoa para pessoa, nem de familiar para familiar. Mas os que têm, geralmente tem algum familiar que tem o diabetes tipo 2. E o terceiro tipo é o diabetes gestacional. O diabetes gestacional é um estado de hiperglicemia também, porém no período da gestação, tá? Acontece em vários casos de a mulher não ter diabetes antes da gestação, desenvolve quadros de hiperglicemia na gestação, diagnostica-se a diabetes, finda-se a gestação, nasce a criança, a diabetes acaba, some, volta-se a glicemia a níveis normais. Acontece isso também. E pode acontecer também de não ter também diabetes antes da gestação, desenvolve diabetes, finda-se a diabetes, nasce a criança e a puérpera, a mulher continua com diabetes e nesse quadro será um caso de tipo 2. Pode acontecer isso também, ok? Então, pode dessa forma ter vários desencadeamentos. E geralmente ela se resolve aí no período pós-parto. Independente também da época do período gestacional, pode se desenvolver aí a hiperglicemia. E a identificação, ela deve sempre ser iniciada na primeira consulta pré-natal. Aí vem uma importância gigante sobre as consultas de pré-natal. Quais são os sinais e sintomas gerais do diabetes? É importante que você transmita as questões sobre os 4 P's, tá? Poliúria, o aumento na produção de urina. Polidipsia, o aumento na sede. Então, toda hora está com sede e não toma poucas quantidades de líquido, toma grandes quantidades de líquido. A polifagia, que é fome intensa todo momento, sempre estar com fome. E nós temos também a perda inexplicável de peso. Esses 4 P's, eles são os fatores primordiais para um diagnóstico, por exemplo, clínico do diabetes, ok? E aí, é claro, vai para o diagnóstico laboratorial e vai identificar a hiperglicemia, tá? Então, como é um transtorno metabólico no nosso corpo, a hiperglicemia vai causar o quê? Como a insulina não está fazendo a ação dela, a insulina é um hormônio produzido lá pela célula beta do pâncreas. O que a insulina faz? Ela pega a glicose que está na corrente sanguínea, abre a portinha da célula e joga para dentro da célula para a célula utilizar. Então, esse é o fator básico da insulina. Ela pega a glicose, abre a portinha da célula para a célula utilizar a glicose. Logo, a ação da insulina baixa a quantidade de glicemia no corpo, ok? Se a insulina não está funcionando, ninguém está abrindo a porta para a célula. E aí está acumulando as glicoses na corrente sanguínea. Esse fator de acúmulo vai desenvolver os processos metabólicos, onde vai se precisar de mais líquido, teoricamente, para diluir aquele processo, ok? E aí, obviamente, vai se estimular também a eliminação, até vai, em alguns tipos de processos patológicos, desenvolver aí a urina doce, como é bastante comum, tá, em adultos. Então vai estar eliminando glicose até mesmo pela urina, porque o rim não vai ter a capacidade adequada de filtrar e reabsorver a glicose. A fome, por quê? Porque as células não vão entrar, a glicose não vai entrar para a célula porque a insulina não está funcionando direito, ok? Não está conseguindo fazer essa ação. Logo, o cérebro vai entender que aquele organismo está faltando nutrientes
e sempre vai startar a fonte primária de nutrientes, que é comer, literalmente, ok? E vai acontecer a perda inexplicável de peso, não tem nenhuma causa específica, ele não está fazendo tratamento, não está fazendo nem dieta, está perdendo peso, tá? E não tem nenhuma doença ali aparente e está perdendo peso. Então esses 4 P's são importantíssimos como um diagnóstico clínico. E ainda pode acontecer fadiga, faz algum esforço físico, já está cansado. Né? Fraqueza, qualquer coisinha que faz, tá fraco, não tem vontade de fazer quase nada. Letargia, que é a síndrome do amarelão como a gente conhece pelas nossas avós, mas literalmente está relacionado com aquele não quer fazer nada literalmente. Tá sempre apático, tá sempre parado, não quer se movimentar, não quer agir. Então é fácil de identificar até mesmo na criança, porque a criança é totalmente diferente disso. Ela é ativa, corre para lá e para cá, pula para baixo e para cima. E também alteração na visão, a visão turva, escura. Qualquer tipo de esforço físico mais forte que ele faz, a visão já embaça. Então essa sintomatologia clínica caracteriza bem o diabetes. E nós temos como complicações a cetoacidose. A cetoacidose é um quadro onde acontece um aumento exagerado de glicose na corrente sanguínea, e a partir daí o organismo ele começa a quebrar e produzir cetonas. Essas cetonas aumentam aí o pH diminuem o pH e a acidose, obviamente desenvolvendo aí o processo de cetoacidose. A neuropatia periférica está relacionada com a alteração na sensibilidade, principalmente nos pés e nas pernas. Isso acontece bastante em idoso. E aí às vezes um calo ou até mesmo pisar em uma pedrinha, fazer uma pequena lesão, o indivíduo não sente, por conta dessa neuropatia periférica, de estar já atuando nas questões de sensibilidade dos membros inferiores principalmente, mas pode acontecer em outras partes do corpo também. Dessa forma, ele pode fazer até lesões e não sentir. Pode às vezes fazer um escaldapé e não aí identificar, por exemplo, a temperatura da água, ok? Por não estar com a sensibilidade adequada. A retinopatia é um processo patológico nas retinas mesmo, que desenvolve aí a perda da visão, por conta do diabetes também. A doença renal, por conta de processos patológicos e também do excesso da glicemia nos rins, e isso vai favorecer também uma falha no funcionamento dos rins. E nós temos também algumas complicações que podem evoluir aí, de fraqueza, perda de sensibilidade nos pés, que a gente chama aí comumente de pé diabético, ou pé do diabético, ok? Que pode fazer lesões bem complexas de se curar. Por quê? Porque a cicatrização no indivíduo diabético crônico, ela é bem complexa. É bem complexa de acontecer de maneira adequada. Logo, qualquer tipo de lesão no diabético demora a cicatrizar, ok? Bem, para o diagnóstico, então, do diabetes, nós temos esse quadro que é bastante importante, que favorece para a gente o entendimento. Qual é a glicemia normal? Qual é o valor de glicemia normal? Abaixo de 110, em jejum, fazendo um teste em jejum logo cedo. Ok? Se estiver abaixo de 110, está normal. Se fizer um outro tipo de teste, por exemplo, 2 horas após aí ingerir 75 gramas de glicose, tem que estar abaixo de 140, que aí vai estar normal também. E a glicemia casual, vou medir a glicemia em qualquer horário, ela tem que estar abaixo de 200, ok? É claro que existem alguns fatores, mas como parâmetros gerais a gente tem isso. E a glicemia alterada é de 110 a 126, ok? Esses são parâmetros do Ministério da Saúde. A Sociedade Brasileira, por exemplo, de Diabetes, ela estabelece aí requisitos um pouquinho mais restritos, então tem valores um pouco menores, tá? A tolerância diminuída à glicose vai estar relacionada ao exame de ingerir as 75 gramas de glicose e 2 horas após fazer, obviamente, o teste e tiver nesse parâmetro. E quando que se caracteriza, então, o diabetes para o Ministério da Saúde? Se a glicemia em jejum estiver acima de 126 ou se tiver maior ou igual a 200 no teste, tá? Então, em sintomas, em glicemias casuais, por exemplo, tiver algum tipo daqueles sintomas, dos 4 P's ou outros sintomas, e estiver 200, por exemplo, já tem um diagnóstico encaminhado sobre diabetes. É claro que esses são os parâmetros do Ministério da Saúde e existem parâmetros mais restritos sobre eles. E o tratamento, Evandro? Existem 2 formas de tratamento: tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso. Tratamento não medicamentoso, ele vai em cima de mudança do estilo de vida. O indivíduo ele tem que mudar o estilo de vida. Alimentação mais adequada, atividade física, parar de fumar, parar de beber, tá? Álcool. Nesse sentido,
muda-se toda uma perspectiva de vida e sim, os processos metabólicos começam a voltar a funcionar normalmente, ok? E a partir daí ele tem fatores de proteção importantíssimos. E aqui está envolvido também perda de peso. Lembra que o excesso de peso pode contribuir para o desenvolvimento de diabetes, então aqui já é um fator protetor também. E o medicamentoso, nós temos os de insulina, principalmente para o tipo 1, nós temos vários tipos de insulina, você vai trabalhar isso em sala de aula. E nós temos também para o tipo 2, ou até mesmo o gestacional, que pode utilizar em casos específicos, ok? Conforme prescrição médica, quando está totalmente desregulado, por exemplo. E nós temos como medicamentos ainda os hipoglicemiantes orais, ok? Que é utilizado basicamente no tratamento da diabetes tipo 2. E geralmente são utilizados medicamentos da classe das biguanidas, por exemplo, metformina, e sulfonamidas, por exemplo, a glicazida, que é utilizado, que são os mais comuns, disponibilizados de maneira gratuita nos planos na Política Nacional de Diabetes. Bem, nesta aula nós trabalhamos questões relacionadas às doenças crônicas, você conseguiu diferenciar a doença crônica da doença aguda. Trabalhamos especificamente uma doença específica que é a diabetes mellitus, suas classificações, diagnóstico, tratamento, sinais e sintomas para identificação. Agradeço muito a sua atenção, aguardo você na próxima aula.